Você achou aí? Mateus capítulo 15. Você que está com sua Bíblia, procura na sua Bíblia. Capítulo 15, versículo 21. 21 até o 28. E partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tirom e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, tem uma imagem, coloca para mim lá da mina. Essa mulher, nós podemos ver aqui, era uma mulher que ela almejava tanto uma bênção. E por muito tempo que ela estava seguindo Jesus, nós podemos ver aqui que Jesus, ele foi para um lugar e uma mulher cananeia estava atrás de Jesus clamando. E por muito pouco ela não perde a sua bênção, porque ela clamava ao Senhor: Senhor, Senhor, e Jesus não dava atenção para ela. Os discípulos que estavam ouvindo chegou para Jesus e falou: Senhor, manda essa mulher embora. Olha só, achei muito bacana isso aqui. Minha vitória está próxima. E embaixo ele desiste bem pertinho. Não desista, você está perto da sua vitória. Olha só, e isso acontece conosco também, por nós não confiarmos em Deus. Foi o caso dessa mulher. Essa mulher, ela teve uma sorte, podemos dizer assim, no nosso linguajar. Jesus, a única vez que ele saiu de Israel, foi agora nessa situação que ele vai para um outro lugar, a não ser quando ele era criança, estava fugindo de Herodes, que queria matar as crianças. E aqui Jesus, ele resolve agora sair de Israel e ir para esse lugar, e para Tiro e Sidom, era uma região. Isso porque Jesus começou a fazer milagres, começou a realizar o seu ministério aqui na terra. E as pessoas começaram a ver em Jesus um rei em potencial. Começaram a ver em Jesus um libertador em potencial. Não da forma com que ele veio para libertar do pecado, como rei dos reis, senhor dos senhores. Não, começaram a ver ele como um homem político. Ele não queria causar confusão nenhuma em Israel. Afinal de contas, Herodes, que era o rei na época ali em Israel, ele estava já perseguindo Jesus com medo de que Jesus levantasse um motim. E Jesus, para evitar essa situação, ele sai de Israel por uns dias. E nessa caminhada, ele passa por esse lugar. E essa mulher encontra-se com Jesus. A mulher que estava numa situação difícil. Nós vimos aqui que a filha dela estava endemoniada. Os demônios estavam atormentando a filha dela. E automaticamente a sua família inteira passava por uma situação terrível. Mas quando ela ouve falar de Jesus, não era uma mulher de Israel, ela não era uma judia, mas ela acreditava que Jesus veio para salvar e libertar o pecador. E Israel não aceitava, não compreendeu que Jesus era o libertador, mas essa mulher compreendia. E quando Jesus passa perto dali, ela vai até onde Jesus está, e por muito tempo ela clama por Jesus. Jesus estava ali, ele estava simplesmente saindo para dar um tempo de todo aquele alvoroço que causou em Israel, e aquela mulher não perde tempo. Quando ele fica sabendo, quando ele vê Jesus passando ali, ela vai atrás de Jesus. E nós podemos ver aqui no versículo 22, no finalzinho, que ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela se humilhou diante do Senhor. Ela se humilhou em busca de algo que ela queria tanto.
Ela se humilhou diante da presença de Jesus. E nós podemos ver algumas coisas dessa mulher, o que caracteriza ainda mais a fé que ela tinha em Jesus. Ela era uma mulher cananeia, não era uma judia, não era de Israel. E a salvação era para os judeus. Os judeus não tinham sequer comunicação com quem não era judeu. Nós podemos ver isso quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. E Jesus, quando ela se aproxima, Jesus está sentado no poço e pede para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher identifica Jesus como um judeu. E automaticamente ela olha para Jesus, leva um susto e diz: Senhor, você é judeu e eu sou samaritana. Como o Senhor pode me pedir água? Ela não estava ali vendo Jesus como rei. Não estava vendo Jesus ali como filho de Deus. Não, estava vendo como um judeu. Como você pode me pedir água? Como você pode conversar comigo? Afinal de contas, eu não sou judia. E essa era a mesma situação dessa mulher. Jesus estava passando por ali, mas ela não tinha direitos algum sobre o que Jesus estava fazendo. Nós podemos ver isso pela resposta que Jesus dá para ela: não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher estava numa situação de desespero tão profundo. Ela estava numa situação tão difícil. A sua filha estava numa situação difícil, que ela não pensou, ela não mediu as consequências. Não, ela simplesmente, ao ver a sua filha na situação que estava, não podia fazer nada. Talvez ela tinha procurado outros meios, mas não conseguiu resolver o seu problema. Agora, quando ela vê Jesus ali perto, ela corre atrás de Jesus, mesmo sabendo que ele era um judeu, que ele não poderia conversar com ela, que aquela multidão toda eram judeus que acompanhavam Jesus e não permitiria que ela se aproximasse de Jesus. Mas ela estava tremendamente, terrivelmente em desespero. Ela não queria saber, ela não mediu as consequências de chegar perto de Jesus. Ela não estava preocupada com o que iria acontecer com ela, ela só queria resolver o seu problema. A sua filha estava atormentada por um demônio, mas ela reconheceu o fato de que ela precisava de salvação. Ela chegou ao ponto que, mesmo sabendo de que ela não merecia, que ela não podia aproximar de Jesus, mas ela chegou ao ponto de que ela precisava de salvação. Ela precisava de uma transformação na sua vida. Ela precisava de uma intervenção de Jesus na vida dela. E ela corre, ela vai atrás, ela não mede as consequências. Quanto mais Jesus caminhava, mais ela gritava: Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Aquela mulher, ela não parou momento algum. Às vezes, talvez nós lemos a Bíblia aqui e o versículo relata apenas uma vez ela dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas se ela gritasse apenas uma vez, ela não iria incomodar os discípulos, ela não iria incomodar aquela multidão. Se ela tivesse parado e Jesus passando e ela gritasse: Jesus, tenha misericórdia de mim, ajuda minha filha, ela não iria incomodar a multidão. Mas os discípulos se sentiram incomodados, a multidão se sentiu incomodada com a presença daquela mulher, ao ponto dos discípulos chegarem para Jesus e falar: Senhor, manda essa mulher embora, manda ela ir para a sua casa. Com certeza eles já tinham tentado fazer com que aquela mulher desistisse do seu intento, desistisse do seu projeto, do alvo que ela estava buscando naquele momento. Mas ela não desistiu. Ela insistiu, porque o diabo atormentava a sua filha. E ela sabia que se Jesus não pudesse ou não ajudasse ela, ninguém mais poderia ajudá-la. Ela sabia que se Jesus a abandonasse, ela estaria abandonada e não tinha mais solução para o seu problema. Ela sabia que se Jesus não atentasse para o seu problema, ela podia abrir mão da vida. Ela sabia que se Jesus não resolvesse o problema que ela estava ali pedindo para que ele resolvesse, ela podia abrir mão de viver. Ela podia abrir mão da sua família, talvez ela podia abrir mão até mesmo da sua filha. O que ela ia fazer? O que ela ia fazer com uma filha, uma menina em casa atormentada pelo diabo? O que ela iria fazer com um problema tão grande? Ela sabia que não podia desistir de ir atrás de Jesus. Ela sabia
Ela sabia que teria obstáculos. Talvez ela não sabia quais obstáculos ela teria. Talvez ela não sabia quais eram as barreiras que ela iria encontrar. Mas ela sabia que teria. E ela não desistiu mesmo assim. Alguns obstáculos que ela encontrou. Nós podemos ver que no versículo 23, olha só. E Jesus, porém, não respondeu palavra alguma. Que coisa mais triste, queridos. Que triste é nós queremos conversar com alguém, dialogar com alguém, e esse alguém não corresponder. Que coisa mais triste é nós queremos conversar com alguém, e esse alguém não conversar conosco. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situação assim. O esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos, com um amigo, professores, colegas, enfim, que você está conversando com alguém e esse alguém não lhe dá atenção. E você está pedindo, pelo amor de Deus, eu quero falar com você, eu estou falando com você, olha para mim que eu estou falando com você. E aquela mulher passou por isso. E ela não passou, não foi com a sua filha, não foi com o marido, não foi com o amigo, não, foi com a única pessoa que podia resolver o seu problema, que era Jesus. Ela não passou a situação com alguém que ela queria, com a sua filha que fez uma arte, e agora ela quer castigar e a sua filha não dá atenção. Não, ela passou isso com a pessoa que poderia resolver o seu problema. Ela passou essa situação com alguém que poderia dar-lhe a salvação. Ela foi desprezada pela única pessoa que poderia compreendê-la. Ela foi desprezada pelo Salvador, por Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando nós encontramos o silêncio, é no silêncio que Deus fala conosco. É no silêncio que nós compreendemos os projetos de Deus. Foi assim com Moisés. Moisés, ele sabia que ele nasceu para ser o libertador de Israel. Moisés sabia que ele nasceu como alguém escolhido por Deus, mas de repente ele se viu sozinho. Ele estava no caminho certo aparentemente. Afinal de contas, o libertador de Israel, um hebreu agora num país, no Egito, agora ele é a pessoa a se tornar o faraó. Quem mais poderia ser indicado para ser o libertador de Israel? Mas agora ele se vê no momento que ele olha para Deus e fala: Senhor, e agora? E Deus não lhe responde nada, e ele tem que fugir para o deserto. Jacó, quando ele chega no vale de Jaboque, o anjo se apresenta para ele e o anjo está indo embora. E ele pediu uma bênção para o anjo: eu quero ser abençoado. Sabe o que o anjo fez? O anjo deu-lhe as costas e estava indo embora. O anjo estava indo embora, deixando Jacó ali sem receber a bênção. Mas Jacó, ele insistiu, ele foi insistente. Ele agarrou o anjo naquele lugar. E o anjo: Jacó, me solta. Não te solto enquanto você não me der a bênção. Jacó, me solte, eu não lhe darei coisa alguma, mas eu não lhe solto enquanto você não me der a bênção. E o anjo toca na perna de Jacó. E eu fico imaginando agora ele passar o resto da vida. Quando ele chega agora na sua casa mancando, a sua esposa vê os seus filhos, amigos, olha, está parecendo Jacó, mas não é Jacó, Jacó não mancava. E ele passa o resto da vida mancando. Mais uma coisa ele recebeu a bênção que ele estava pedindo. Mas ele foi insistente. Ele lutou com o anjo, e essa mulher foi insistente. Mesmo diante do silêncio de Jesus. Parece muitas vezes que Deus nos abandona. Parece muitas vezes que Deus esquece de nós. E nesses momentos são os momentos em que nós tendemos a desistir. É os momentos em que nós mais fraquejamos. Afinal de contas, o Salvador, aquele que nos dá força, aquele que nos guarda, aquele que nos escolheu, ele nos abandona, o que faremos? O que faremos então? Somente uma coisa pode nos fazer caminhar. Aquela mulher tinha a fé. A sua fé não foi abalada nem diante do silêncio de Jesus. A fé daquela mulher não foi abalada nem mesmo diante do desprezo de Jesus. Mas ela teve que superar um grande obstáculo, que era o silêncio de Jesus. Estava tão fácil. Era tão simples ela gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim.
E Jesus simplesmente parar e olhar para ela e falar assim: filha, vai, a tua filha está salva, está liberta. Mas Jesus ficou em silêncio. Eu estava ouvindo uma pregação ontem do pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira do Brás. Ele contou a história de um náufrago. O náufrago chegou numa ilha sozinho. Olhou para um lado, olhou para o outro, já começou a murmurar: por que isso foi acontecer comigo? E ele olhou andando pela ilha, conseguiu fazer uma casinha para se proteger. E todos os dias ele olhava, ele ficava olhando de manhãzinha para ver se via algum barco, alguma embarcação que fosse ali para salvá-lo, e nada. De repente ele ouve um barulho, estava passando um avião. E ele correu para a praia, gritou. Enquanto ele conseguia avistar aquele avião, ele gritava. E quando ele já estava ficando sem voz, ele olha para a ilha e vê uma fumaça. Era a casa dele que tinha pegado fogo. Aí que ele amaldiçoou mesmo a Deus. Mas nem possível. Deus me abandona nesse lugar. Deus me deixou aqui nesse lugar e a única coisa que eu tenho agora, Ele me toma. A única coisa que eu tenho, Ele me arranca. E quando estava chegando já de noitinha, ele ouve um outro barulho, era um helicóptero. O helicóptero pousa na praia e eles chegam: mas como vocês me acharam aqui? Como vocês me acharam? Falou: se você não fosse tão inteligente de pôr fogo em alguma coisa, ninguém poderia ver você, mas por causa da fumaça, o avião que passou aqui anotou a sua localização e nós viemos aqui. Às vezes o silêncio de Deus é o trabalho de Deus em nossas vidas, é a aprovação de Deus em nossas vidas. Aquela mulher não estava sendo desprezada por Jesus. Aquela mulher não tinha sido esquecida por Jesus. Aquela mulher não foi abandonada por Jesus. Jesus estava provando a sua fé. Jesus estava querendo saber até onde ela ia, em busca da sua bênção. Mas tinha uma outra barreira. Quanto mais ela gritava, mais incomodava os discípulos. A ponto dos discípulos chegarem para Jesus e dizer: Senhor, manda essa mulher embora. Que mulher chata, que mulher tagarela, manda ela embora, pelo amor de Deus. Ela vai atrapalhar as nossas reuniões. Mas nem assim ela se calou. Nem quando as pessoas disseram para ela se calar, e nem quando a multidão estava reclamando dela gritar pela sua bênção, nem assim ela se calou. Foram algumas das barreiras que ela teve que superar através da sua fé. E para que não dizer, a maior barreira que era ela mesma. Era ela mesma. Você ficaria com alguém em algum lugar onde você não é bem-vindo? Você ficaria num lugar onde as pessoas não aceitam você? Você ficaria na igreja onde as pessoas ficam te olhando de lado, onde as pessoas te criticam? Aquela mulher, ela teve que romper com o seu orgulho. Ela teve que romper com o que ela era. Ela teve que romper com a sua altivez. Ela teve que se humilhar e gritar para Jesus. Ela teve que se humilhar, teve que se abaixar, teve que se dobrar, teve que se ajoelhar e gritar por Jesus. Mesmo as pessoas não aceitando ela ali, mesmo Jesus não olhando para ela, ela poderia dizer simplesmente: eu não vou ficar aqui quando eu estou em busca de resolver os meus problemas e Jesus não olha para mim, esse homem não fala comigo, eu vou embora, eu vou largar tudo, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por situação assim. Mas Jesus estava provando a fé daquela mulher. Jesus simplesmente ele queria ver o valor que ela dava pela bênção que ela estava em busca. Ela queria saber quanto aquela mulher poderia pagar por uma bênção que ela estava buscando. Quanto aquela mulher podia se dedicar por aquilo que Jesus iria dar para ela, se ela valorizava o que ela estava buscando. Tiago, ele escreve que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para gastar nossos próprios deleites. Sabe o que é isso? Nós não recebemos muitas vezes porque
o Senhor sabe que nós não iremos valorizar aquilo que Ele nos deu. Nós temos que valorizar o que o Senhor nos dá, mesmo antes de recebê-los, nós temos que valorizar. Nós temos que saber dar o valor devido àquilo que o Senhor tem para nós, mesmo antes de receber. Porque senão não seria fé. Você pagar por algo depois de analisar. Simplesmente quando você vai comprar um carro, uma casa, você ir lá ver se não tem uma rachadura, se as telhas não estão quebradas, se o motor está bom, e você avaliar, vai na internet ver quanto custa, e assim você pagar. Isso não é fé, você está vendo. Agora Jesus quer ver de nós, qual o valor que damos para aquilo ainda que nem recebemos ainda. Quer ver qual o valor, quão grande é a nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? Se fosse o contrário, Jesus não teria curado ninguém. Jesus curou 10 leprosos. Jesus, nas suas andanças, suas caminhadas, encontra com 10 homens leprosos. Simplesmente Jesus os cura. E eles vão embora. Eles foram embora. Mas sabe quantos que deram o valor devido ao que Jesus tinha feito para eles? Apenas uma. Quando ele voltou para agradecer a Jesus, ele falou: cadê os outros 9? Falou: Senhor, não sei, eu voltei para te agradecer. Às vezes nós não valorizamos o que Deus nos dá, o que Ele tem para nos dar. Enquanto nós não soubermos o valor que tem, aquilo que Ele tem para nós, podemos não recebê-los, podemos não receber. Mesmo que seja por Ele não falar conosco, por Deus nos abandonar, ou pelas pessoas dizerem que nós não merecemos aquilo em qual estamos buscando. Mesmo que as pessoas nos dizem que aquilo que tanto queremos já está fugindo de nossas mãos. Mesmo as pessoas dizendo: olha, vai embora, larga tudo, vai embora. Você não merece passar por isso, você não merece esperar por tanto. Mas o Senhor quer ver qual o valor que você dá por aquilo que você está buscando. Qual o valor que você dá por aquilo que você tanto almeja. Qual o valor que você dá por aquela bênção que Ele tem planejado e projetado para te dar logo em seguida. Ontem eu falei para os jovens de Caleb e de Josué. Os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb, porque eles deram valor na terra. Antes de entrar na terra prometida, eles sabiam do valor. Sabia que era difícil de entrar porque tinha gigantes. Sabiam, mas eles sabiam do valor. Então nós vamos lutar porque o Senhor nos deu. Mas é difícil, tem gigante, vamos ter que lutar, vamos ter que enfrentar guerreiros. Não tem problema, não importa. Mas o Senhor nos deu. Foram os únicos que soube valorizar aquilo que Deus já tinha preparado para eles. Somente nós podemos interromper as bênçãos de Deus. O que Jesus tinha para essa mulher já estava preparado muito antes. Ou você acha que Jesus saiu uma única vez fora de Israel, foi por acaso? Uma única vez que Jesus saiu do lugar onde Ele veio pregar, foi por acaso? Quando Ele encontra com Zaqueu, Jesus estava indo para Jerusalém. A caminhada dele não fazia parte Zaqueu. Ele teve que dar uma volta para encontrar com Zaqueu. Você acha que Jesus gostava de andar? Você acha que era prazeroso para Jesus, os discípulos e a multidão andar num sol causticante no deserto? Não, porque lá tinha um homem que precisava ter um encontro com Jesus. E o Senhor mudou a sua caminhada aqui, simplesmente porque uma mulher precisava de Jesus. Mas aquela mulher teve que valorizar, teve que lutar e não desistir daquilo que o Senhor já tinha para ela. Jesus só fez essa caminhada fora de Israel porque sabia que essa mulher precisava. Só porque ele sabia que uma mulher estava aflita e a sua família, a sua filha, estava terrivelmente. Mas ela teve que lutar. Ela teve que superar algumas barreiras. Teve que superar ela mesma, a coragem, a vergonha. Ela teve que superar as pessoas, teve que superar o próprio mestre, o próprio abandono de Jesus. Ela teve que superar. Nós aprendemos algumas coisas aqui, nesse texto, nessa história tão linda de uma mãe, de uma mulher,
que não abandonou o que ela tanto almejava por nada. Nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé. A nossa fé é o caminho para nos levar ao Senhor. Eu disse em Japuranã, fé é a capacidade de trazer para a realidade coisas que ainda não existem. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Essa mulher só insistiu, só lutou com Jesus porque ela sabia do que estava esperando por ela e o que Jesus tinha para ela. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você tanto almeja, o que você tanto espera, depende da sua fé. Depende de você lutar. Ah, pastor, eu não tenho mais fé, não tenho mais forças. Mas a força, a fé não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. Basta apenas você entregar ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esses dias atrás eu vi um pastor de televisão dizendo: olha, você pode vir à minha igreja, não precisa você ter fé, a minha fé vai resolver o seu problema. Pode até resolver problema de pessoas que querem apenas uma cura, quer apenas uma libertação, mas não quer Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se aquela mulher tivesse desistido pelo caminho, com certeza ela tinha perdido a sua bênção. Eu tenho certeza que muitas pessoas na época de Jesus perderam sua bênção por não ter coragem, ousadia de romper barreiras, romper a multidão e gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está doente, o meu marido está doente, o meu casamento está doente, o meu emprego está se acabando, eu não tenho mais forças para viver. Com certeza muitas pessoas perderam as suas bênçãos por não ter coragem de gritar ao Senhor. Nós aprendemos aqui nessa história que todos nós somos provados. Para receber a nossa bênção, nós somos provados todos os dias. Nós somos provados para ver o valor em que nós damos para o que o Senhor tem para nós. Ou você acha que foi fácil, foi barato para José alcançar o Egito, o trono do Egito? Foi fácil, foi barato para José ser abandonado pelos seus irmãos, ser ignorado pelo seu pai, ser vendido, ser traído pelos seus patrões, ir para a prisão? Foi barato para José? Não. Ele foi provado, mas ele teve que alcançar. Ele teve que lutar. Todos nós somos provados, mas nós não podemos desistir, nem mesmo quando Jesus fica em silêncio. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Quando você não ouve o Senhor, quando você não vê Ele fazendo nada, sabe por quê? É porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Quando o Senhor trabalha diferente de nós, Ele trabalha diferente de nós. E nós não podemos compreender a forma que Ele trabalha. É por isso que nós não entendemos as coisas que estão acontecendo. Esse náufrago, ele não sabia a forma que Deus trabalhava. Ele não sabia a forma que Deus iria fazer para libertar ele, para tirar ele daquela ilha. Por isso ele achou que Deus o tinha abandonado, o tinha deixado ali para morrer naquela ilha. E aprendemos que o amor de Deus é o suficiente para alcançar a todas as pessoas que estão à sua volta. Aquela mulher, só o fato de Jesus ter ido ali naquele lugar foi suficiente para ela receber a bênção dela. Se Jesus não estivesse ido ali, se Ele não estivesse naquele lugar, não adiantaria ela clamar, não adiantaria ela gritar, Jesus não estava ali. Mas aonde Jesus está, o amor dele é suficiente para alcançar todas as pessoas. E quando Ele foi aos céus, a promessa dele foi que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos, e Ele está aqui essa noite. E o amor dele que essa noite é suficiente para entender o seu problema, é suficiente para não só entender, mas para resolver e para acalmar o seu coração. Basta você gritar, colocar a sua fé em ação. O amor de Deus, ele é suficiente para alcançar todas as pessoas que estão em volta de Jesus. E se você veio aqui essa noite, se você veio aqui, é porque o amor de Deus,
O alvo do amor de Deus é a sua vida. O alvo do amor de Deus é a sua família. O alvo do amor de Deus é transformar a sua casa. O amor de Deus é suficiente para alcançar todos que estão à volta dele. E ele está aqui essa noite. E você está aqui porque você é alvo do amor de Deus. Tenha certeza de uma coisa: a solidão não é o fim do túnel, não é o fim da vida, é apenas um momento em que nós temos para clamar ao Senhor. Aquela mulher estava sozinha, não temos registro aqui de nenhum parente, nenhum amigo, ninguém junto com ela. Ela estava sozinha, mas era o momento que ela tinha de encontrar com Deus, era o momento que ela tinha de encontrar com Jesus, e ela teve que gritar, foi sozinha. Ela não teve a ajuda de ninguém, ela não teve a companhia de ninguém, mas ela teve que gritar e alcançou a sua bênção. Eu quero orar por você. Antes de orarmos pela campanha, eu quero orar por você, do jeito que você está mesmo. Baixe sua cabeça. Hoje não precisamos gritar como aquela mulher gritou. Não precisamos clamar para que todas as pessoas ouçam. Não. Hoje o Senhor, Ele está aqui, Ele conhece o meu, conhece o seu coração, conhece o desejo do seu coração, conhece o que você clamaria se você estivesse face a face com Ele. E Ele está aqui face a face com você. Para aquela mulher, Ele não chegou diante dela e perguntou: o que queres que eu te faça? Mas para muitos outros, Ele chegou para o cego Bartimeu, chegou para Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? Eu gostaria agora, nesse momento, que você simplesmente visse, sentisse a presença de Jesus aqui essa noite. E você pudesse clamar a Ele aí com seu coração, com a sua alma, com seu espírito, clamasse a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher clamou pela sua filha, que ela estava terrivelmente atormentada pelos demônios. Mas você vai clamar nesse momento aí agora pelo seu problema, pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu trabalho, por você. Não importa, mas você clame ao Senhor, Ele está diante de você e agora. Aquela mulher não teve a resposta de Jesus imediatamente, porque ela estava provando, Jesus estava provando a fé daquela mulher. Mas essa noite, o momento, o período de você ser provado, eu quero declarar, profetizar na sua vida que acabou. E Jesus está agora, assim como estava perante aquela mulher, assim como estava perante Bartimeu, perguntando: o que queres que eu te faça? Basta apenas você dizer ao Senhor agora nesse momento, que você não irá ouvir, não irá sentir o desprezo de Jesus, mas Ele está aí dizendo: filho, acabou o seu período de sofrimento, o seu período de abandono, o período de silêncio meu com você está acabando, porque agora neste momento eu tenho trazido a tua paz, tenho trazido a tua vitória. Senhor Deus e Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar conosco todos os dias, ó Pai. Senhor Deus, por nós podermos compartilhar, Deus, a cada momento da tua presença, por podermos a cada momento ver e sentir que o Senhor age em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos escolheste, ó Deus, porque o teu amor foi infinito, ó Pai, ao ponto de Jesus vir e morrer nessa cruz, para que realizasse o teu propósito, ó Pai, para que se cumprisse em minha vida, ó Pai, e cumprisse na vida de cada um que está aqui essa noite, ó Deus, o teu grande amor. Ó Deus, e nós confiamos, ó Pai, e acreditamos, e estamos aqui essa noite, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, na confirmação de que o Senhor nos ama, na confirmação de que neste momento, ó Pai, podemos tomar posse da nossa vitória, que neste momento podemos tomar posse da nossa bênção, ó Pai. Precisamos apenas crer no Senhor e olhar para os teus olhos, olhar para a cruz onde o Senhor morreu, ó Pai, e nos deu e nos trouxe a salvação. E neste momento, ó Deus, quero declarar no nome do teu Filho Jesus a vitória, quero declarar no nome do teu Filho a bênção, a paz, Senhor Deus, a comunhão do teu Espírito Santo, ó Pai, e que saímos daqui regozijantes, ó Deus, assim como todos que tiveram encontro com o Senhor, que puderam ter uma experiência pessoal com o Senhor, possamos sair daqui dizendo que o Senhor neste momento acabou com o período de tristeza, que neste momento o Senhor acabou com o período de solidão, que neste momento o Senhor acabou com o período, Senhor, de tribulações, e saímos daqui com a nossa
bênção, nossa vitória nas mãos. Ó Pai, nós cremos e declaramos, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado, amém e amém. Glória a Deus. Querido, você acredita que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tinha algo para fazer na sua vida? Amém? Quantos irmãos que estão aqui, que não começou a campanha e deseja começar hoje? Tem alguém aqui que não começou a campanha e quer começar hoje? Amém, querido. Vamos orar então. Os irmãos venham, querido, nós vamos ungir os irmãos. Os irmãos venham com fé. Não é um simples gesto, uma cerimônia, mas é a fé, a fidelidade, o compromisso que você tem no seu coração. Amém? Os irmãos, por favor, aqui, os irmãos dessa ala aqui, depois os irmãos de cá. Você está com o seu pedido aí, o papel. Levante agora nesse momento, numa demonstração de fé. Você não precisa mostrar isso para Deus. Ele sabe muito antes de você escrever. O Senhor já sabia os desejos do seu coração. Assim como aconteceu com essa mulher, o Senhor já sabia. Ele já esteve lá em Tiro e Sidom, porque sabia que a mulher precisava dele, mas ela teve que clamar na demonstração de fé. Então levante e agora nesse momento declare para o Senhor tudo aquilo que está no seu coração, você que fez os seus pedidos, em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento aqui, Senhor, com nossos corações abertos, Senhor Deus, num compromisso que temos com o Senhor, de um desafio que temos contigo, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que quando, ó Pai, nós
somos desafiados, ó Deus, a nossa fé, ela se move, Senhor. E nesse momento aqui, ó Deus, com esses pedidos levantados até os céus, não estamos desafiando ao Senhor, mas é um desafio para nós, ó Pai, para que nós possamos buscar ao Senhor, para que possamos confiar no Senhor, para que possamos estar na Tua presença, ó Deus, a cada dia, ó Pai. E nesse momento, Senhor, com esses pedidos, ó Pai, colocamos nossa vida diante de Ti, colocamos o nosso coração diante do Senhor, e abrimos ele a Ti, ó Pai, clamando por vitória, clamando por bênção, por libertação, por transformação, ó Pai, e clamando por conquistas, ó Deus, ó Pai. O Teu Filho, Senhor, aqui na terra, Ele fez milagres, ó Deus, e disse que poderíamos fazer muito mais, se nós crêssemos e pedíssemos ao Senhor, em o nome dEle, e é o nome do Teu Filho que estamos aqui pedindo, ó Pai, a libertação, pedimos, ó Pai, a cura, pedimos, ó Deus, a transformação, pedimos, ó Deus, as conquistas, pedimos vitória, bênção, paz, ó Deus, e pedimos a Tua presença no meio dos Teus filhos, ó Deus, e é o nome do Teu Filho, ó Pai, e a unção do Teu Espírito Santo, que nós declaramos aqui neste momento, que somos vitoriosos, que somos vencedores, porque o Senhor nos deu direito, ó Pai, quando mandou o Teu Filho aqui à terra, Senhor Deus, e nessa certeza, nessa convicção, ó Deus, que nós nos declaramos vencedores, ó Deus, e que nenhum mal, de ordem que seja, ó Pai, tem autoridade e poder sobre as nossas vidas, ó Deus, nós declaramos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém.